Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 11 de novembro do ano 2025. 11 de novembro do ano 2025. Agradecidos a Deus por ter chegado a este dia. Agradecidos a Deus pelo descanso que Ele nos deu durante esta noite. Agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão por cada um de nós neste dia tão especial. Que tenhamos uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor venha derramar da sua graça, que o Senhor venha derramar do seu amor, que Deus esteja abençoando poderosamente sua casa, sua família, enfim. Agradecidos ao Senhor, estamos começando então nesta manhã a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. No dia de amanhã não estaremos, pois estaremos viajando, não estaremos amanhã, 7 horas da manhã, pois estaremos, nesse momento, estaremos dentro de um ônibus, estaremos viajando, mas porém sim, quinta-feira estaremos novamente aqui com a palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta manhã, quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Ontem nós estivemos falando sobre Caleb, como Caleb conquistou a terra que Deus tinha prometido para ele. Como Caleb correu detrás da promessa, como Caleb foi fiel, como ele foi perseverante, e como ele chegou então a ter a terra que tinha sido prometida a ele. Esta terra que foi prometida a ele, ele a conquistou. Ele tomou posse daquela terra. O povo de Israel estava agora em Canaã. Agora eles estavam tomando posse daquela terra. Mas Deus tinha alertado eles. Deus tinha alertado eles sobre as nações que ali eles iriam encontrar. Eles não chegaram em Canaã sem saber absolutamente nada. Eles chegaram em Canaã sabendo o que eles iriam encontrar ali naquela terra. Eles tinham conhecimento do que eles iriam encontrar naquela terra. Mas também eles sabiam de que Deus estava com eles e de que Deus ia entregar aquela terra nas suas mãos. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo número 7, verso número 1. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã de terça-feira, que seja sobre sua casa, sobre sua família, que as bênçãos de Deus estejam sobre ela. Em Deuteronômio, capítulo número 7, versículo número 1, nós vamos encontrar aqui, nesta passagem, algo extremadamente interessante, que é o que Deus vai falar para Moisés. Veja bem, capítulo número 7, verso número 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações
mais numerosas e mais poderosa do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para aferir totalmente, as destruirá e não farás com ela aliança, nem terás piedade delas. O que estava acontecendo? O que o Senhor estava alertando ao povo de Israel contra estas nações? Não era para fazer alianças com essas nações. É o mandamento do Senhor de não fazer alianças com essas nações. Quando nós convertemos ao Senhor, nós temos uma mudança radical nas nossas vidas. Nós temos uma mudança radical nas nossas vidas. Nós devemos de abandonar o mundo, abandonar a velha maneira de viver que tínhamos antigamente. E estas nações, estas 7 nações, estão nos falando justamente disto. Estão nos falando disto. Daquilo que nós devemos de abandonar, que nós devemos de deixar. Pois, enquanto estávamos no mundo, nós éramos escravizados, subjugados, aterrorizados por o próprio Satanás. Estávamos nas mãos dele, mas dentro da nossa ignorância, nós pensávamos que estava tudo bem. Às vezes o ser humano pensa que está tudo bem com Deus, que está tudo bem com a vida dele, com a família dela, quando estão sendo manipulados por Satanás. Isto às vezes não enxergamos com nossos olhos carnais. Estamos ali presos à escravidão que o mundo está impondo sobre nós através das forças de maldades que estão operando sobre a vida da humanidade. E estas 7 nações, elas representam justamente isso. Se nós começamos a ver a primeira nação que Deus vai falar ali, vai ser a nação dos heteus. Os heteus estão representando o que estava no meio deles, era o espírito do medo. Eles aterrorizavam seus inimigos. Eles colocavam medo nos seus inimigos. E o medo paralisa. O medo impede de avançar. Quantas pessoas, inclusive, aqueles que se converteram ao Senhor, mas que ainda não têm a sua mente completamente renovada, ainda sentem medo de determinadas coisas. Tem um temor. É o espírito dos heteus operando sobre a vida dessa pessoa, trazendo medo sobre ela. Tem um medo que é um medo saudável, que é uma autodefesa para nós mesmos. Mas tem aquele medo excessivo, aquele que paralisa, aquele que impede de avançar, aquele que não te permite conquistar. E é esse medo que o mundo coloca em muitas pessoas. As pessoas têm medo de empreender, têm medo de participarem de um concurso. Quantos devem terem ficado fora do Enem, que foi nestes dias, por medo de chegarem
a não passarem na prova, por exemplo. E aí por diante vai indo muitos mais medos. Medo de começar um negócio, medo de casar, e por aí vai indo. É o espírito do medo que os heteus colocam. E é essa a primeira nação que aparece em Deuteronômio capítulo 7, versículo número 1. Lembrando que não era para fazer aliança com ela. Não era para ter uma amizade com os heteus. A ordem de Deus é destruir, aniquilar. E isso Cristo fez na cruz. Ele destruiu, ele aniquilou toda sorte de medo que nós pudéssemos ter. Mas ainda você tem medo, porque ainda não renovou a sua mente totalmente. Romanos capítulo 12, versículo número 2, fala da renovação da nossa mente, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Você já entendeu qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Necessitamos renovar a nossa mente. Necessitamos nos separar do mundo. Necessitamos sair dessa bolha chamada medo. Muitas vezes somos tão manipulados que vivemos com medo. Tem pessoas que têm medo de saírem de casa, medo de escuridão, medo de passar frente ao cemitério, medo disto, medo de tormenta, medo daquilo, e vivem atemorizados. Esse é o primeiro grande inimigo que devemos de derrotar quando nós convertemos ao Senhor. Mas logo tem outra nação. Lembrando que são 7 nações. Tem outra nação. E esta nação, o espírito desta nação, está mais que nunca presente nos nossos dias, no nosso meio. Até dentro da própria igreja de Jesus Cristo. São os girgaceus. Os girgaceus têm o espírito de lama. Isso está apontando à imoralidade. E hoje, quanto tipo de imoralidade temos no nosso meio? Eu dizia, até dentro das nossas congregações existe imoralidade. O espírito de lama, ele vem destruindo, ele vem arrasando, ele vem exterminando tudo aquilo que encontra ao seu passo. A lama sufoca, a lama mata, asfixia as pessoas. A lama destrói. A imoralidade pode estar te asfixiando. A imoralidade pode estar te matando, espiritualmente falando. Essa é a necessidade de nós renovar a nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada urgentemente. Devemos de permitir que o Senhor venha renovar a nossa mente. Confessar ao Senhor a imoralidade que pode estar na nossa mente e no nosso coração.
O que o homem fala é o que ele tem guardado no seu coração. Isso foi o Senhor Jesus que falou, é verdade? Agora, o que nós vamos falar, primeiramente, gera aqui na nossa mente. Logo desce para o nosso coração, logo sai pela boca. Porque é aquilo que nós temos no nosso coração. Então, uma pessoa imoral vai ser facilmente conhecida. Poderíamos falar de vários tipos de imoralidade. Corrupção é uma imoralidade. Imoralidade sexual é o que mais temos nos nossos dias de hoje, seguido pela a corrupção ou a imoralidade sexual seguindo a corrupção. Imoralidade é quando fazemos algo errado, sabendo que está errado, sabendo o que é fazer o bem, sabendo que estamos equivocados, mas mesmo assim queremos enganar, queremos estar à frente e não medimos esforço para cometer atos imorais. E isto vem como consequência de não ter nascido de novo, de não ter a sua mente renovada. Então temos o medo, temos a imoralidade, que estão fazendo uma bela combinação na vida das pessoas. E quando estávamos no mundo, éramos escravos disto. Éramos escravos destas coisas. Agora o Senhor está dizendo que é para aniquilar, que é para matar, que é para destruir tudo isso que está no nosso pensamento, na nossa formação como pessoas, como homens, mulheres. Fomos crescendo com esses pensamentos. O mundo foi colocando, atesourando na nossa mente, na nossa memória, guardando imoralidade e medo. Mas são 7 nações. E a terceira dela, também está no mundo e também dentro das nossas igrejas. O Senhor vai falar dos amorreus. Os amorreus eram um povo que morava nas alturas. Então isto nos aponta a um povo que atacava a liderança, um povo rebelde, Isto pode ser tanto no mundo como dentro da própria igreja. Quantas pessoas dentro da igreja se levantam e murmuram dos seus líderes. Se levantam, murmuram dos seus líderes. Assim como qualquer mundano se levanta e murmura também das autoridades constituídas, tanto elas civis como eclesiásticas. E criticamos, e nós colocamos no lugar de promotor e de juiz. E nós rebelamos contra essas autoridades. Poderíamos falar aqui da nossa própria cidade. E vamos ver uma rebelião que existe na cidade em contra de determinadas autoridades.
Isso é o que o mundo oferece. Essa é a escravidão do mundo. O mundo escraviza porque ele está debaixo do domínio de Satanás. E é o maior servo de Satanás. Ele tem se introduzido na educação, na cultura, nos costumes de uma cidade. Esse espírito de rebelião impede também de que nós venhamos avançar, porque estamos preocupados em atacar a liderança e não nos preocupamos com a nossa própria vida espiritual. Devemos de nos preocupar com a nossa vida espiritual, do meu relacionamento com Deus, de eliminar tudo isto do meu coração. O medo, a imoralidade, a rebelião. Já temos 3. Já temos um pacote que forma parte da velha natureza do homem. Foi lá no Éden, quando Adão pecou, que tudo isto começou a aparecer. Caim cometeu a imoralidade, ele assassinou seu irmão. Caim se rebelou contra seu irmão. Caim teve medo e Deus teve que colocar um sinal nele para que não o matasse. Já desde lá para cá já vem vindo estes espíritos malignos operando sobre a humanidade. Mas a boa notícia é que quando nós convertemos ao Senhor, quando estamos em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Tudo, absolutamente tudo se faz novo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo é justamente isso, a renovação da nossa mente. Deixar de lado o pecado, deixar de lado velhos hábitos, velhas convicções, deixar de lado tudo aquilo que impede nós ter uma vida cristã saudável. Como está a sua vida espiritual? Alguma destas 3 coisas ainda está na sua vida? Ainda está na sua vida? Mas ainda temos uma 4ª nação. E não vai nos dar o tempo de chegar até a 7ª nação, mas chegaremos na quinta-feira. Ainda tem uma 4ª nação. Estamos falando dos cananeus. Eles viviam nas regiões baixas. Já a própria palavra está nos indicando no lugar onde eles viviam. Está falando de baixarias, de fofocas, de intrigas, de mentiras. Um verdadeiro filho de Deus, em primeiríssimo lugar, ele não se envolve em baixarias. Ele não vai se envolver em baixarias. Porque é uma pessoa que nasceu de novo. É uma pessoa que tem a sua mente totalmente renovada. E vai andar agora envolvida em baixarias? Será que ela não vai entristecer, contristar o Espírito Santo que está sobre ela? Baixaria e imoralidade caminham junto também.
O Salmo número 1 vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não se assenta ou que não se assentou na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Vai ser um homem próspero, vai ser um homem feliz, vai ser alguém que vai ter a sua vida em paz, porque não se envolve nestas coisas, não se envolve em fofocas, em baixarias. Isso é o que faz o espírito cananeu. Então nós vamos vendo um espírito de medo, um espírito de imoralidade, um espírito de rebelião que ataca a liderança e um espírito de fofoca e de baixarias. Eles se entrelaçam entre si mesmos. A fofoca, a baixaria está com a rebelião, está com a baixaria, mas também está com o medo. E tudo isso vai se manifestar na vida ou de um homem através da sua boca. É fácil de ter esse discernimento daquilo que a pessoa fala, é o que ela tem no seu coração. Acostumado a fazer fofocas. Sabe o que acontece com isto? Quando isto está na igreja do Senhor e quando isto está na vida de alguém que se diz servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe o que acontece? Nós transformamos em pedra de tropeço. Jesus falou lá em Lucas 17. Ele falou que seria impossível que não viesse os escândalos. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. O que promove o escândalo. O que escancara um escândalo. Ai daqueles, disse Jesus. Escancaramos, anunciamos, denunciamos através da fofoca, através da baixaria, através da rebelião. Através da rebelião, através da imoralidade, através do medo. Às vezes, Satanás se utiliza e deixamos brecha para ele através do medo. Porque não nos sentimos seguros onde estamos. E temos medo de que o pastor me tire do lugar onde eu estou na igreja, ou seja, do louvor, de diácono, enfim, o que for. Eu tenho medo. E esse medo vai vir o espírito de lama, que é a imoralidade. Imoralidade também é falar mal do seu irmão. E ali já vai vir alguém com espírito de baixaria, com espírito cananeu, e vai lhe trazer uma fofoca. E essa fofoca vai revelar no seu coração, ou vai trazer ao seu coração, uma rebelião contra a liderança da igreja. Assim é que o diabo trabalha. Mas tudo começa com o quê? Com o medo. O medo vem produzir insegurança.
É interessante se nós vamos fazer um estudo aprofundado, por exemplo, da nossa cidade. As pessoas estão num rodízio de igrejas. Estão no rodízio de igrejas. E não se firmam em nenhum lugar. Não se firmam. Não congregam regularmente. Não oram nas suas casas. Não estudam a palavra de Deus. Mas são críticos, são murmuradores, são fofoqueiros, são imorais, têm espírito de medo, têm rebelião. Porque se deixaram dominar pela velha natureza. A palavra de Deus é muito clara quando fala que nós devemos de matar a velha natureza. O Senhor é muito claro quando dá estas instruções ao povo de Israel, que deveriam de matar, exterminar todas estas nações. Muito menos ter comunhão com elas. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Com quem nós estamos tendo comunhão? Com os imorais, com os rebeldes, com os fofoqueiros, aqueles que fazem baixarias? Com quem nós temos mais contato? Com quem temos mais contato? Que Deus nos ajude a que nós possamos levar, assim, uma vida de santidade. E mais, nos dias que estamos vivendo. De um momento a outro, a igreja vai ser tomada da terra. E se eu estou inserido, minha vida ainda está inserida com estas 4 nações que produzem medo, que produzem rebelião, que produzem baixarias, que produzem fofocas. Será que eu serei arrebatado também? Se estou no meio dessas nações? Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero agradecer-te pelo teu amor e pela tua misericórdia, meu Pai. Senhor, tu nos alertas através da tua palavra. Tu nos avisas, ó Deus, através da tua palavra. Assim como o povo foi avisado, foi alertado por Noé, e não deram crédito à sua palavra, logo pereceram. Senhor, que não venhamos ignorar as advertências que tu tens na tua palavra, para que depois não venhamos chorar, não venhamos sofrer. Senhor, que possamos permitir que teu Espírito Santo restaure completamente nossa mente, que traga uma renovação neste dia, meu Pai. E que teu Espírito Santo, que é o Consolador, esteja sobre nossas vidas, para nos guiar, para nos ajudar, para nos instruir, para nos dar discernimento. Meu Deus, eu te agradeço por este tempo, meu Pai. E peço que tu venhas abençoar a todos aqueles que vão assistirem esta live. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.